Boa noite a todos e todas que estão online acompanhando a transmissão do projeto Pérolas da Música Erudita Brasileira. Este é um projeto proposto pelo músico Wendel França Rodovalho Silva, no edital número 34 de 2021, Seja o Céu, Codec, segunda edição, Mari Ciani. Prêmio de Produção Artístico Cultural para transmissões ao vivo gravadas através do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, a Seja o Céu. A motivação deste edital é em decorrência no uso das atribuições que lhe foram conferidas em conformidade com as leis federais número 14.017 de 2020, de 29 de junho de 2020, regulamentada através do decreto número 10.464, de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei 14.150, de 12 de maio de 2021. Tem como objetivo estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelo... É bom que eu já treinei essa parte. Boa noite a todos e todas que estão online acompanhando a transmissão do projeto Pérolas da Música Erudita Brasileira. Este é um projeto proposto pelo músico Wendel França Rodovalho Silva, no edital de número 34 de 2021, Seja o Céu, Codec, segunda edição, Mari Ciani. Prêmio de Produção Artístico-Musical para transmissões ao vivo gravadas através do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, a Seja o Céu. A motivação deste edital é em decorrência no uso das atribuições que lhe foram conferidas em conformidade com as leis federais de número 14.017 de 2020, de 29 de junho de 2020, regulamentada através do decreto número 10.464, de 17 de agosto de 2020, bem como a lei número 14.150, de 12 de maio de 2021, que tem como objetivo estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, regulamentada pelo decreto de número 10.751, de 22 de julho de 2021, decreto número 25.464, de 19 de outubro de 2020, decreto legislativo número 1.241, de 30 de junho de 2021. Sobre o projeto. O Brasil possui uma das maiores diversidades culturais do mundo, devido ao processo de colonização ocorrido ao longo da história do país. Em geral, a música instrumental ou cantada permeia questões cotidianas, remetendo-as sempre às reflexões de âmbito social. A música brasileira é apreciada e respeitada no mundo inteiro. Foi fortemente influenciada por vertentes africanas, europeias e por elementos da música indígena daqui da região. A chegada da família real no Brasil, em 1808, transformou a produção musical e mudou os parâmetros estéticos brasileiros.
a coroa portuguesa se estabeleceu no Rio de Janeiro e, nesta cidade, recebeu a Biblioteca Musical da Família Bragança, uma das melhores e mais respeitadas bibliotecas da Europa. A música brasileira floresceu principalmente a partir do século XX. No que diz respeito à música popular brasileira, conhecida como MPB, há inúmeros nomes que contribuíram para o impulsionamento nacional e na difusão internacional, promovendo o Brasil como uma das maiores referências musicais. Desta forma, o presente projeto possui o foco de proporcionar a contextualização e reflexões históricas, como também a performance musical de obras de nomes da música nacional, como Ana Catarina Salles e Marcos Salles. Destacamos que a obra desses dois autores são de domínio público e estão cadastradas nas plataformas digitais, como o Sesc Partitura e na Biblioteca Nacional. Aproveitamos o momento para promover o resgate histórico da vida dos compositores supracitados, como também contextualizar suas obras. Nós temos aqui a intérprete de Libras, a Bruna Monteiro, ao piano Tâmara Macedo, violino Wendel França, locução Grego Lopes e o estúdio DG Studios. Sem mais delongas, o primeiro personagem a ser apresentada trata-se de Ana Catarina Salles. Violinista e professora, nasceu em Herne, Westfália, na Alemanha. Seu pai, Stefan Idebski, de descendência russa, era mineiro, e sua mãe, Caroline Idebski, de descendência alemã e francesa. Tiveram 5 filhos: Joseph, Christovan, Hans, Ana e Teresa. No ano de 1921, a família migrou-se para o Brasil. Inicialmente estabeleceu-se em Porto União, no estado de Santa Catarina. Ana Catarina chegou ao Brasil com 14 anos de idade. Mais tarde, a família se mudou para a capital do estado de São Paulo, capital conhecida como São Paulo também, onde exercitou-se no canto e na música, tocando bandolim e participando de representações teatrais promovidas pela comunidade germânica. Em 1936, de passagem pelo Rio de Janeiro, conheceu o professor de violino Marcos Rágio Salles. Os dois se casaram e tiveram 2 filhas, Marena e Atelisa. Ana sempre acompanhou Marcos em suas atividades artísticas e também foi pintora, escreveu quadras como compositora. Sua produção musical acabada é pequena, consta apenas 4 peças: Confidências, Meditação, Canto do Pastor para violino e piano e Improviso para violino solo. Deixou outros manuscritos de esboço que nunca foram concluídos. A primeira performance musical, nós faremos o Canto do Pastor, Opus 3. Com vocês, Opus 3, Cantos do Pastor.
Bela obra. Vocês se deliciaram agora com Canto do Pastor, Opus 3. Você quer mandar algum alô para alguém, Wendel? Pode ficar à vontade. Você pode ficar lá mesmo. Pode estar? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo através do YouTube e outros canais também. Gratidão por nos prestigiar nesse momento tão importante para a música brasileira, em especial o nosso estado de Rondônia. Agradecimento a Seja o Céu pelo empenho, pela proposta assim colocada, beneficiando todos os artistas do estado de Rondônia, na qual foi contemplado neste projeto. Quero mandar um abraço especial. Eu estou sem o celular aqui, mas eu sei que está assistindo. Todo o projeto Orquestra em Ação, a dona Solange, a dona Ana, o professor Emerson, o professor Anderson, a família da Tâmara, pianista, nossa pianista, e em especial os alunos do curso de violino, de viola clássica e violoncelo, que está nos prestigiando hoje lá. Um abraço para todos os alunos. Também um abraço para a Rita, que está nos assistindo, a Vanessa. E vamos de mais uma música. Gratidão a todos. A próxima performance musical tem por nome Confidência, também uma composição de Ana Catarina Salles. Nosso segundo personagem, marido de Ana Salles, de formação considerada paraense, o violinista e compositor Marcos Salles residiu muitos anos no Rio de Janeiro. Começou a estudar violino aos 13 anos de idade e aperfeiçoou-se na Real Academia de Bolonha, na Itália. Fundou, ao lado de Lorenzo Fernandes, o Conservatório Brasileiro de Música, e como professor orientou diversos jovens talentos. Ao lado do mineiro Flauzino Vale, foi responsável por uma literatura especificamente violinística. Para ensinar música, por exemplo, inventou a manupauta, na qual os dedos da mão e os espaços entre eles eram a própria pauta musical. Produziu cerca de 90 obras para violino solo ou acompanhado de piano. Violão, canto,
coro e orquestra. Nesta performance musical, vocês terão o prazer de ouvir a obra chamada Confissão, de Marcos Salles. Para os músicos que estão nos assistindo e nos ouvindo, devem ter percebido que há uma influência do marido e da esposa na primeira parte da obra, com a Ana Salles, e agora com o marido dela, porque o ouvido da gente chama para essa influência. As músicas têm essa mesma característica, eles são da mesma escola literária musical. Isso é muito importante, muito bonito. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a Sejusel, o governo do estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, enfim, todos os órgãos competentes que proporcionaram aos artistas esta chance de apresentar o seu trabalho e aproveitando também, resgatando músicas que normalmente são esquecidas da sociedade, esquecidas da classe musical. E é muito importante para que isso mostre a nossa história. Conhecendo a história, nós conseguimos repetir o que é bom e não repetir o que é ruim. História é muito importante. A música serve para isso, para brilhantar essa área. A motivação deste edital é em decorrência das atribuições que lhe foram conferidas em conformidade com as leis federais número 14.017 de 2020, 29 de junho de 2020, regulamentada através do decreto de número 10.464, de 17 de agosto de 2020, bem como as leis 14.150, de 12 de maio de 2021, que tem como objetivo estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelo Estado
pelo Distrito Federal e pelos municípios, regulamentada pelo Decreto 10.751, de 22 de julho de 2021, Decreto 25.464, de 19 de outubro de 2020, e Decreto Legislativo 1.241, de 30 de junho de 2021. Falar mais alguma coisa? Agora vem a serenata. Sim. A música brasileira, por sua diversidade de ritmos, de sons, de instrumentos e as suas influências, nós temos algumas coisas muito interessantes no campo melódico. A composição musical é de caráter simples e melódico, para ser executada à noite ao ar livre. Isto chama-se serenata. Quem que não se lembra, os mais jovens talvez não se lembrem, mas sabe muito bem como é que funciona a serenata. As pessoas um pouco mais idosas, entre aspas, né, que têm uma idade um pouco mais avançada, se lembram das serenatas que ocorriam. As pessoas levavam seus instrumentos à beira de uma janela, ou de noite, ou de madrugada, pegavam a pessoa praticamente no sono e cantavam músicas maravilhosas para que essas pessoas se deliciassem e ficassem felizes. Na minha cidade, pelo menos no Paraná, existiam muitas serenatas. As serenatas começavam na janela e terminavam sempre ou na cozinha ou na área, regado por um bolo, por um café, por um chá. Era uma coisa muito bonita e trazia essa proximidade social entre músicos e as pessoas que estavam ouvindo suas músicas. A serenata é uma canção ou performance musical em honra a alguém, geralmente uma donzela, com teor romântico. Serenatas são tipicamente calmas, musicalmente leves e abrangem trechos musicais de pequenas durações, usualmente cantados e tocados à noite, como eu já acabei de falar, e de preferência debaixo de uma janela, onde se começa, mas geralmente se termina dentro de uma cozinha ou numa área, raramente numa sala. A cozinha é onde se faz as coisas para a gente comer, e assim a gente tem essa proximidade da música com o interlocutor. Agora eu vou tocar uma serenata. Agora ele vai tocar uma serenata. De Marcos Salles.
Mais uma vez, queremos agradecer a todos que estão online assistindo. Eu sei que a minha esposa está assistindo também. Ela trabalha numa das instituições que é responsável também por partituras, né? Sesc Partituras, que foi uma das fontes que o Wendel fez sua pesquisa. E agora nós vamos falar sobre cavatina. O que é uma cavatina? É uma pequena área para solista com sessão única, sem repetição. O que significa área música? Primeiro, uma série de notas que constituem um canto, segundo uma peça de uma música para uma só voz. Área, no sentido estrito, é qualquer composição musical escrita para um canto solista, tendo quase o mesmo significado de canção. Geralmente usa-se o termo área quando está contida dentro de uma obra maior, como uma ópera cantada ou oratório, e canção quando é uma peça avulsa. Estivemos fora do ar por alguns problemas técnicos que já foram resolvidos. Sobre a próxima música, o nome da música é Cavatina. O que é cavatina? Cavatina é uma pequena área para solista, com sessão única, sem repetição. O que significa área música? Primeiro, uma série de notas que constituem um canto, segundo uma peça de música para uma só voz.
Área, no sentido estrito, é qualquer composição musical escrita para um canto solista, tendo quase o mesmo significado de canção. Geralmente usa-se o termo área quando está contida dentro de uma obra maior, como uma ópera, cantada ou oratório, e canção quando é uma peça avulsa.
mais uma vez, agradecimento aqui. Deixa eu pegar o celular aqui primeiro, para ver quem está aí, quem está. Vamos dar uma olhadinha. Uau, quero mandar um abraço aqui para a Cauane, professora lá do Projeto Orquestra em Ação. Mandar um abraço para o Edmilson Costa. Muito obrigado. O Emerson Milani, mais uma vez aqui. Gratidão, Emerson. Anderson. Amanhã é nós, hein, Anderson? Mandar um abraço novamente para Solange, para Ana. Professor Rafael, lá de Campo Grande. Um abraço, Rafael. Deixa eu ver mais aqui. Muito legal. E todos os meus alunos, mandar um abraço também para todos os projetos de Paraná Musical, a Fundação Cultural, todos os professores, o Projeto Sonho Meu, da Gicred. Mandar também um abraço para o Dom Bosco, na figura do João Costa, tecladista. Mandar um abraço para o pessoal do Sesc, né, Grego? Sua esposa, online, nos prestigiando. Gratidão, Ilsandra. E para toda a população de Ji-Paraná, do estado de Rondônia em geral. Gratidão. Essa próxima composição chama-se Lamento do Índio. Lamento do Índio. O que é um lamento? Um lamento é uma canção composta por versículos, cujo tema é principalmente triste, obscuro ou mesmo trágico. Com vocês agora de Marcos Salles, Lamento do Índio.
Bem, no violino vocês ouviram Wendel França, locução Grego Lopes, libras Bruna Monteiro, ao piano Tâmara Macedo e o estúdio DG Estúdio. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos os órgãos competentes que fizeram com que esse projeto tivesse êxito. E não é só para o Wendel França, mas todos os amantes da arte e os profissionais que vivem da arte. Nesse período de pandemia, a área artística foi a primeira a parar e a última a retornar. Com este recurso emergencial, salvou muitas famílias de passar certas dificuldades. E esperamos de coração que isto venha mais, que aconteça mais, não só pelo fator financeiro, e sim também pelo fator cultural, nas artes plásticas, nas artes, na dança, na música, enfim. Nós temos pessoas maravilhosas nesse país riquíssimo de vastidão cultural que precisam mostrar a sua arte. E também precisam resgatar essas artes que seriam muito bem-vindas no tempo de hoje para que nós possamos saber a nossa história. O que ocorreu no século XVIII, XIX, XX, desde que a música brasileira é música brasileira. Desde o lundu, do machixe, tantos ritmos maravilhosos que esse nosso Brasil nos presenteou, que hoje influenciou a nossa música moderna. E a nossa música moderna é respeitada no mundo todo. Graças a Deus e graças aos nossos artistas. Você quer falar mais alguma coisa, Wendel? Vamos tocar essa, depois vamos repetir a primeira. Qual que é agora? Reminiscência. Sim, perdão. Agora, a última de agora, mas vai ter uma repetição, que pediram para fazer uma repetição de uma música. Essa próxima música chama-se Reminiscência.
linda apresentação. E estamos agora finalizando a noite de hoje, agradecendo mais uma vez a Sejusel, a Prefeitura de Paraná, Governo do Estado e Governo Federal, a Lei Aldir Blanc, que nos proporcionou essa noite maravilhosa. O Wendel vai fazer uma repetição a pedidos. Qual é a música, Wendel? O Canto do Pastor. A primeira música, né? A primeira música da Ana Carolina Salles. Para vocês, tenham uma excelente noite, tenham uma abençoada semana de trabalho, uma abençoada semana de vida. Sejam felizes. Gratidão a todos.